Acidentes com ônibus deixam mortos e feridos em estradas do interior paulista e do Espírito Santo. E você vai ver ainda. Tornado na Serra Gaúcha tem ventos de 100 km por hora e deixa a região em alerta. E ainda. Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado para nova cirurgia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora é 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 24 de dezembro. Olha, um ônibus com 43 passageiros tombou no interior paulista, deixando mortos e feridos. O ônibus que partiu de São Paulo com destino a Bebedouro nesta manhã tombou em uma rotatória da rodovia Brigadeiro Faria Lima, na entrada de Jaboticabal. 2 pessoas morreram, sendo uma criança de 3 anos e uma mulher de 30 anos. Outros 41 passageiros ficaram feridos. Equipes de resgate fizeram atendimento às vítimas que sobreviveram e encaminharam essas vítimas inicialmente para a unidade de pronto atendimento de Jaboticabal. Segundo a prefeitura da cidade, 5 feridos estão em estado grave e precisaram ser transferidos. As causas do acidente ainda devem ser investigadas. E a gente continua falando sobre um outro acidente, porque no Espírito Santo, uma tragédia causou a morte de 4 pessoas e deixou 3 feridos na BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu 4 veículos. Os 4 mortos, aliás, estavam no Fiat Palio e tiveram os óbitos constatados pelo médico da concessionária Ecovias Capixaba, que administra a via. As vítimas são o condutor do veículo, um homem de 43 anos, uma passageira de 39 anos e 2 crianças de 10 e 7 anos que estavam no banco traseiro. Os feridos foram socorridos e encaminhados para as unidades de saúde da região. Equipes do local apuraram que uma caminhonete seguia no sentido norte da rodovia quando colidiu na traseira do Palio. Com o impacto, o veículo foi arremessado para a pista contrária, onde colidiu com outros carros. Após o acidente, o condutor da Ram 250 fugiu do local. As equipes de segurança já trabalham para identificar e localizar o motorista. A BR-101 ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência. E olha, mais um tornado atingiu a região sul do Brasil com ventos de mais de 100 km por hora e causou muita destruição no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Somente no estado gaúcho, ao menos 18 municípios foram afetados. O estado gaúcho enfrentou o segundo tornado em apenas 15 dias. O evento meteorológico aconteceu durante as fortes chuvas e causou alagamentos e estragos em diversos municípios. A cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, registrou as rajadas que superaram 100 km por hora. O interior deste município foi o local mais atingido. Imagens aéreas mostraram destroços espalhados em diferentes direções, característica típica de um tornado. Em Vila Rica, as chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos deixaram várias residências destelhadas. Uma escola de ensino fundamental também teve o telhado arrancado, mas ninguém ficou ferido, já que os alunos estão de férias. Segundo a Defesa Civil, vários postes e árvores caíram. Além de Farroupilha, outros 17 municípios do Rio Grande do Sul reportaram alagamentos e danos por causa da passagem do tornado. Em Santa Catarina, a cidade de Lages foi a mais atingida pelo temporal, com ventos de 100 km por hora. Em cerca de 20 minutos, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, provocou destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos em ruas da cidade, e ao menos 15 famílias receberam atendimento das equipes. Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram 100 km por hora. Ainda de acordo com a Defesa Civil,
Há risco de alagamentos até esta quinta-feira em regiões como a Grande Florianópolis, o Litoral Sul e o Oeste Catarinense. Depois de 32 dias preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal em Brasília nesta manhã e seguiu para o Hospital DF Star, onde deve passar por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia de Natal. O ex-presidente de 70 anos fica internado para iniciar os procedimentos pré-operatórios. O Supremo Tribunal Federal autorizou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe a prisão na quarta-feira para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal em 25 de dezembro. Bolsonaro ainda sofre com as sequelas da facada que recebeu em 2018, que exigiu diversas cirurgias de grande porte. A nova cirurgia de Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o julgamento em que o ex-presidente foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A autorização veio após avaliação médica da Polícia Federal, que concluiu que a cirurgia era justificada. Bolsonaro, de 70 anos, está detido sob custódia na Polícia Federal desde o final de novembro. Ele vai ficar internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde já foi submetido a outras cirurgias. Para essa, que é a 8ª cirurgia de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal vai contar com um esquema de segurança reforçado, com restrições de acesso e controle direto da Polícia Federal até a alta hospitalar. Mudando de assunto, a partir de 2028, o aeroporto de Congonhas pode voltar a operar voos internacionais. A concessionária Aena, que administra o aeroporto em São Paulo, informou que recebeu autorização do governo federal. A Secretaria Nacional de Aviação Civil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, deu parecer favorável ao pedido para que o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, volte a operar voos internacionais. A proposta da Aena, concessionária administradora, prevê a operação de voos regulares de passageiros, com foco em rotas de curta e média distância na América do Sul. A solicitação está integrada ao projeto de ampliação e modernização do aeroporto, que conta com investimentos de cerca de 2,5 bilhões de reais. Ainda segundo a Aena, as obras estão em andamento e dentro do cronograma previsto. A concessionária trabalha com a expectativa de que a operação internacional tenha início a partir de 2028, junto com a entrega do novo terminal do aeroporto. O Ministério de Portos e Aeroportos informou que emitiu o parecer favorável para o aeroporto receber voos internacionais. Mas a concessionária terá ainda de obter autorizações dos demais órgãos de controle de fronteira, como a Polícia Federal e a Receita Federal. Além disso, deve protocolar processo formal junto à ANAC, órgão responsável pela análise final e pela eventual designação do aeroporto como internacional. Segundo o Ministério, a Aena cumpriu requisitos regulados pela pasta para que o aeroporto opere voos internacionais e citou o potencial da iniciativa para fortalecer a aviação nacional, ampliar a conectividade aérea e impulsionar o desenvolvimento econômico. No destaque internacional, a Rússia e a China criticaram duramente no Conselho de Segurança da ONU a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Os Estados Unidos, que mantêm uma frota de guerra no Caribe desde agosto, anunciaram recentemente um bloqueio naval para evitar a exportação de petróleo venezuelano. O presidente americano Donald Trump acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar o narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e sequestros. A Venezuela nega envolvimento com o narcotráfico e afirma que Washington busca derrubar seu presidente Nicolás Maduro para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo. Os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional, afirmou o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que descreveu o bloqueio como uma agressão flagrante. A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de cowboy, acrescentou o embaixador durante uma reunião de emergência solicitada pela Venezuela com o apoio principalmente de Moscou e Pequim. O envio de navios de guerra ao Caribe e o bloqueio naval por parte dos Estados Unidos representam a maior extorsão conhecida em nossa história,
afirmou nesta terça-feira o embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada. Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós, venezuelanos, abandonemos nosso país e o entreguemos. Trata-se da maior extorsão conhecida em nossa história, afirmou Samuel Moncada perante o Conselho de Segurança da ONU. Voltando a falar do Brasil, o Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a vacinação contra a HPV destinada a jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na idade indicada. A iniciativa visa ampliar o acesso do público à imunização nas escolas. O prazo para a imunização acabaria agora em dezembro. Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo reforçar a proteção desse público em todo o país. A estratégia seguirá vigente até a próxima campanha de vacinação nas escolas, permitindo que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de vacinar-se dos 9 aos 14 anos ainda possam garantir a imunização que previne diversos tipos de câncer associados ao HPV. De acordo com a pasta, a estimativa é alcançar cerca de 7 milhões de jovens nessa faixa etária que ainda não foram vacinados contra o papilomavírus humano, popularmente conhecido como HPV. Até dezembro deste ano, a estratégia de resgate vacinal aplicou 208.700 doses do imunizante, dos quais 91.000 em meninas e 117.700 em meninos. Conforme o Ministério, a ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens garantam a proteção individual e contribuam para reduzir a circulação do vírus na população. A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde, em ações externas, como vacinação em escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings. As atividades têm o apoio de estados e municípios, para ampliar o alcance e facilitar o acesso do público-alvo. E uma boa notícia para o consumidor começar bem o ano novo. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que 2026 vai iniciar com a bandeira verde, ou seja, sem custo extra na conta de energia para a população. A ANEEL informou que, apesar de o período chuvoso ter iniciado fraco, com chuvas abaixo da média histórica, em novembro e dezembro, houve no país a manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas. Segundo a agência reguladora, não será necessário contar com as usinas termoelétricas na mesma quantidade que do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor. Isso porque, quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Neste mês de dezembro, já houve a redução na bandeira tarifária vermelha no patamar 1 para a amarela. A medida reduziu em R$ 4,46 a cada 100 kW por hora consumidos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção da bandeira verde reflete um cenário de segurança energética, quase sem necessidade de acionar as usinas termoelétricas. Além de apresentarem custo de geração mais alto, essas usinas utilizam combustíveis fósseis e contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. E veja a seguir, pilotos e comissários ameaçam entrar em greve na próxima semana. Antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Floresta. Neste momento, 31 graus por lá. Redação Hit volta já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Quem tem viagem de avião marcada para a última semana do ano, olha, pode enfrentar problemas. Pilotos e comissários anunciaram entrar em greve e podem paralisar os voos pelo país.
A reunião está marcada para ocorrer na sede do sindicato, em São Paulo. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial. O estado de greve foi oficializado desde que pilotos e comissários rejeitaram, em votação realizada no último dia 22, a proposta de algumas das companhias aéreas para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, 49,31% votaram contra a proposta patronal, 49,25% foram favoráveis e 1,44% se abstiveram. A negociação e a possibilidade de greve envolvem apenas as companhias Azul e Gol. Em relação à Latam, os pilotos e comissários aprovaram, em votação nos dias 11 e 12 de dezembro, as propostas de acordo coletivo, apresentadas pela empresa, e, por isso, não há risco de paralisação. Entre as principais reivindicações da categoria pelos aeronautas das companhias Azul e Gol estão a recomposição salarial pelo INPC, com mais de 3%, reajuste do Vale Alimentação pelo INPC para R$ 105, previdência privada, aumento das diárias internacionais em $4 para viagens à América do Sul, Estados Unidos e América Central, pagamento em dobro da hora noturna. A categoria aponta também o combate à fadiga como pauta prioritária, tema relacionado à saúde dos tripulantes e à segurança operacional. Caso a greve seja aprovada, a paralisação não será imediata. O sindicato afirma que há um prazo legal de 72 horas para o início do movimento. O impasse ocorre às vésperas do período de maior demanda do transporte aéreo, durante as festas de fim de ano, e pode afetar a programação de voos no ano novo. Até a decisão da Assembleia, os tripulantes seguem trabalhando normalmente. E para você que vai pegar a estrada, olha só, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em operação 15 novos radares em rodovias estaduais. Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 560. Os dispositivos fazem parte do contrato do edital número 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais sob gestão do órgão. A medida, segundo o DER, é para reforçar a segurança viária e prevenir acidentes. Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. A escolha dos locais onde os radares foram instalados foi feita a partir de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de animais. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação. A onda de calor que atinge a região sudeste do país nesta semana promete deixar o Natal dos paulistanos bem quente, viu? Os termômetros começam a subir já nesta quarta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a previsão é que a temperatura atinja 35 graus Celsius nos 2 dias. Nos dias 22 e 23, a máxima chegou a 33,6 graus Celsius às 16 horas na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. O CGE destaca que a presença de uma massa de ar quente e úmida vai garantir mais dias com muito sol e calor na Grande São Paulo. Com isso, as temperaturas ficam cerca de 5 graus Celsius acima da média, o que fez com que o INMET emitisse um alerta amarelo para a onda de calor até o fim da tarde desta quinta. Nos 2 dias, a previsão é que os termômetros oscilem da mínima de 23 graus Celsius, ao amanhecer a máxima de 35 graus Celsius no meio da tarde. Além da região metropolitana da capital, o calorão também estará presente em todo o litoral paulista, nesses 2 dias, com a temperatura se aproximando dos 40 graus Celsius.
Na noite desta quarta-feira, você vai poder acompanhar o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, a partir das 22 horas, aqui na Rede TV. Vamos conferir um pouquinho como foram os bastidores da gravação deste grande evento. Deus me chamou pra uma aliança de amor. Faltavam poucos minutos para as portas se abrirem e a entrada da igreja já estava lotada. Já entre o público, a expectativa só aumentava. A gente não vê a hora de entrar, a gente tá vendo que tá lotado de gente, aqui tá chegando gente, mas a expectativa tá a milhão. Com tudo pronto lá dentro, as portas enfim se abriram e a plateia foi tomando lugar. Já para quem viveu todo o processo na difícil preparação do evento, o momento final agora era de apenas desfrutar. Teve vários desafios, né? Porém, quando a gente está diante da presença de Deus, que a gente está deixando Deus dirigir e nos usar, né? Nós conseguimos entender que todas as coisas cooperam para o bem, né? Tem sempre aqueles contratempos, improvisos, mas tudo foi muito tranquilo esse ano, foi tudo muito suave, equipe em harmonia, né? Todo mundo em união. Então Deus ordenou bênçãos aqui que vai ser grandiosa. Deus me chamou pra uma aliança de amor e me deu uma festa tão linda, me presenteou com o seu filho Jesus. No ano onde a Igreja Internacional da Graça de Deus vive o tema Acende uma Luz, o especial de Natal não poderia ser diferente. O espetáculo Jesus, a Luz do Mundo, conta detalhes da vida de Cristo. Mas a emoção desse momento começou muito antes de agora. Às vezes a gente segura a emoção, né, para poder fazer o que tem que ser feito na hora, né? Mas é muito gostoso porque a gente já começa a sentir aquela alegria, uma emoção grande, né, já nos preparativos. O objetivo de tornar a linguagem do evento em algo fácil de se entender certamente foi alcançado. E para o pastor Fernandes Lima, não havia dúvidas de que Deus falaria a cada coração. Representamos ao Deus da unidade, então é para todas as pessoas, independente do credo religioso, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações. A mensagem vai ser uma mensagem para todos, mas a palavra de Deus, ela tem poder de falar de acordo à necessidade de cada pessoa. O especial de Natal está maravilhoso e para quem viu até o fim, o sentimento que levou embora não poderia ser melhor, não é mesmo, Maria José? É um sentimento maravilhoso, de paz, de tranquilidade, um sentimento que não tem explicação. Vamos ver, sentir a presença de Deus. Um evento maravilhoso, maravilhoso. A esperança nasceu, pois um dia ele virá, e quando esse dia chegar, Vai ser lindo e você não pode perder. O Redação Hit fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente Natal para você. A gente se encontra novamente amanhã.